Olá, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre produção textual dentro das peças jurídicas, em especial da petição inicial e contestação. Eu já trouxe aulas sobre a estrutura da petição inicial e a estrutura da contestação. Se você ainda não assistiu essas aulas, vá até a playlist, procure por este tema, por cada um deste tema e assista a aula. Mas professora, a aula é longa. Assista com calma, você está no YouTube, então você pode muito bem apertar pause, beber uma água e depois voltar e continuar a aula. Eu sei muito bem, se você for aluno de direito, você tem um encontro com o professor de português ou teve um encontro com o professor de português semanalmente durante um período de quase 3 horas de aula. Então, 1 hora, tenho certeza que não é muito. Sem contar que você quer aprender. E eu quero que você aprenda. Eu estou aqui para ensinar para a vida. Quero que você entenda o que é produção textual. Eu quero que você entenda a língua portuguesa para a vida. Dicas são ótimas para concurso, para provas, mas o aprendizado é para a vida e nós aprendemos o tempo todo. Bem, eu sou a professora Alessandra Félix e ajudo alunos e operadores do direito a escreverem textos de excelente qualidade. E hoje nós falaremos sobre os tipos de texto que nós encontramos em uma petição inicial e em uma contestação. Bom, como eu disse, sobre a estrutura da petição inicial e sobre a estrutura da contestação, você encontrará nas outras aulas. Então, vá até lá e assista a aula, tudo bem? Bom, eu quero falar dos tipos de textos, mas antes disso, nós temos que entender o que pode acontecer para que o seu texto, né, quais são as possibilidades que podem levar o seu texto ser indeferido. Nós estamos falando de petição inicial. A petição inicial ela pode ser indeferida. Então, você entra com uma ação, o juiz analisa e pode indeferir aquele seu pedido. Ele pode negar o seu pedido. E existem algumas razões para isso acontecer. E a contestação? Na aula do vídeo sobre contestação, eu falo um pouquinho que contestação não pode ser indeferida. O que pode acontecer com a contestação é pedido para você rever os erros e corrigir ou colocar os documentos que faltaram, né, acrescentar, organizar. Isso você faz num período de 15 dias. E se você não cumprir o que o juiz determina em questão de conserto, de acréscimo ligado ao que está faltando ou aos erros ou aos defeitos que existem na petição, na contestação, perdão, então a sua contestação ela não vai ter peso, ela não vai ser considerada. Então o mérito, quer dizer, tudo aquilo que o autor da petição inicial alegou será considerado verdadeiro. Então o seu caso acaba sendo perdido, porque o autor da ação acaba ganhando no caso daquele que está defendendo o réu, tá bom? Então, a contestação não pode ser indeferida, mas ela pode ser rejeitada, né? Se não for bem feito, se não houver correção, mas vamos falar disso ligado a texto daqui a pouco. Eu quero falar do indeferimento de petição inicial, porque na aula de petição inicial eu falei que pode ser indeferido. Então, antes de continuarmos falando sobre redação jurídica e os tipos de peças jurídicas que existem, né, tanto e além de, né, os textos judiciais e os extrajudiciais que nós falaremos também. Então, antes de continuarmos com esses textos, eu quero falar um pouquinho sobre a produção de texto que existe na petição inicial e na contestação. Mas antes disso, eu preciso dizer e quero apresentar para você aquilo que pode trazer problema, aquilo que pode fazer com que o seu texto seja
negado, seja rejeitado, no caso da petição inicial. Então, e problemas com a contestação. Eu não coloquei muita coisa ligada a problema e contestação, porque é exatamente esse resumo que eu falei. Se houver algum problema, o juiz pede para que haja uma correção. Se você não corrigir, então o prejuízo é seu e do seu cliente, tá bom? Mas eu falarei um pouco dos problemas da contestação, mas os problemas da contestação servem também para a petição inicial. Mas vamos continuar para você entender o que eu quero falar, tá bom? Então vamos lá. Dentro do artigo 330, ele vai apresentar os motivos que podem levar a uma petição inicial ser indeferida. Então, quando ela for inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima, quando o autor carecer de interesse processual ou quando não atende às prescrições dos artigos 106 e 321. Nós falaremos um pouquinho de cada um e depois falaremos de outras possibilidades de indeferimento. E isso é interessante porque essas duas possibilidades estão relacionadas ao que eu quero falar, que é o centro do nosso assunto hoje, que tem a ver com os tipos de texto, tá bom? Então, explicando exatamente como funciona isso, então, o que seria uma petição considerada inepta? Ela é aquela petição que é considerada frágil ou sem condições de ser analisada por ser incoerente. Aqui já começa a minha área. Incoerente é aquilo que não tem começo nem fim. Você não consegue entender o que a pessoa está pedindo. Então, o juiz não entende o que você pediu. O juiz não entende a sua história. O juiz não entende a lógica dos eventos ou dos fatos envolvidos no evento, tá bom? Ou por não determinar fatos nem os pedidos. Então, não apresenta os fatos que levaram a petição inicial a ser enviada, né? Iniciar essa ação, e nem apresenta os pedidos. Quer dizer, o que você quer? Você está entrando em contato com o juiz, está pedindo algo para o juiz e não apresenta os pedidos? Então, aqui é um problema. Então, ela se torna inepta, porque não tem, ou porque ela é incoerente, ou porque ela não determina os fatos que geraram aquele pedido, ou melhor, aquela petição, e não apresenta os pedidos que o autor gostaria que o juiz desse, né, realizasse, aceitasse, fizesse com que se tornasse uma realização, né? Então, essa é a parte ligada à petição inepta. E que quando eu falo de a parte manifestamente legítima, o que quer dizer isso? Então, o segundo motivo para a petição ser indeferida é quando a relação, quer dizer, quando o autor ou o réu são ilegítimos naquela petição. Expliquemos. Então, vamos lá. Quando o autor for incapaz de propor a ação, o que é isso? Quando o autor não tem autonomia para isso. Por exemplo, é uma pessoa que ou é incapaz, então ela precisa de um representante legal. Então, não é o representante legal que está entrando com aquele pedido, mas sim ele. Então, ele não tem condições de entrar, então é ilegítimo essa proposta de ação do autor. Ou quando não for o titular de direito. Quem é responsável é X, mas quem tem o direito de entrar com o pedido é X, mas quem está entrando é Y, entende? Então, é essa que é a questão. Ou 2, quando o réu, quando o problema é com o réu, quando o réu não for parte da relação jurídica alegada pelo autor, quer dizer, coloca o nome de uma pessoa que não tem relação com o autor. Então, é motivo para indeferimento na petição inicial. Ou o réu não for o causador da lesão ou dano dano ao direito do autor. Então, o réu que está ali não é a pessoa que causou o problema. Então, também se torna ilegítimo e faz com que a petição seja
indeferida, tudo bem? Eu estou falando aqui de algo que dentro do direito você já deve saber, mas o que eu quero é que você entenda que a primeira parte está ligada diretamente com a língua portuguesa, incoerência, e sem condições de determinar os fatos ou os pedidos. Isso tem a ver com a escrita. A segunda tem a ver com a legitimidade das partes envolvidas. É legítimo a pessoa, o autor, né, daquela ação, é legítimo a entrada, a proposta de ação daquele autor, é legítimo o réu que está sendo, né, colocado naquela ação, aquela pessoa que está sendo colocada naquela ação. Isso tem a ver com a parte legal. O autor carece de interesse processual. Essa é a terceira razão para que essa petição seja indeferida. O autor não consegue comprovar juridicamente uma violação ou ameaça de violação do direito. Aqui nós entramos tanto em português quanto em direito. Professora, como que isso entra tanto em português como em direito? Muito bem. Comprovar juridicamente, você precisa mostrar pela lei que houve uma violação ou uma ameaça de violação do direito daquele autor que está entrando com o pedido, com a petição inicial, tá bom? Mas o que tem a ver português com isso? Se você não consegue fazer a junção da lei com o texto, então isso é português. Você não consegue conectar, então falta em você essa prática de produção de texto, de argumentação. Então, sim, isso tem a ver comigo. Muito bem. Então, você não consegue comprovar, quer dizer, fala uma coisa, mas mostra outra. É incoerência. Você diz que tem um problema, mas não consegue provar este problema. Cadê a prova? Cadê os fatos? Cadê aquilo que realmente te dá amparo para você entrar com essa petição? Então, você precisa verificar isso tanto na lei quanto nas provas que existem ou nas situações que você tem como apresentar, né, comprovar. Muito bem. E a última é não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. O que quer dizer isso? É quando o advogado, no caso, ele postula em causa própria, não apresenta ou não declara o endereço, o número da sua inscrição, o nome da associação de advogados da qual pertence, ou a qual pertence, né? O nome da associação de advogados a qual pertence. Deixa eu me arrumar isso aqui, porque eu vou arrumá-lo agora. A qual pertence, tá bom? Muito bem. E avisar quando, aí precisa também avisar, não avisa que teve mudança de endereço, também é um problema, pode indeferir, porque não tem como é que as notificações chegarão até você, até o advogado. Então, isso também pode ser um problema. E, além disso, quando a petição tem defeitos, então essa parte aqui é minha, essa parte aqui está ligada a mim, tem defeitos e irregularidades que podem dificultar o julgamento do mérito. Então, quais são os defeitos? Há defeitos, pode ser defeitos de escrita, pode ser defeitos em questão de organização, pode ser outros tipos de defeitos. Nesse caso, você pode perguntar para o professor de direito também quais são os outros tipos de defeitos, mas aqui eu posso dizer que defeitos podem ser, sim, encontrados na produção textual do advogado. Tá bom? Lembrando que tanto esses defeitos ou irregularidades, que é falta de documento, alguma coisa assim, podem dificultar o julgamento do mérito, quer dizer, das alegações que a petição traz, tá bom? E isso traz um prazo de 15 dias. Se não respeitar esse prazo de 15 dias, isso tem a ver com responsabilidade, então a petição inicial é indeferida. Outra coisa também que está ligada a esse tópico é quando não preenche. Tá faltando aqui, ó. Tá aqui, preenche não, preenche. Não preenche os
os requisitos para a petição inicial encontrados nos artigos 319 e 320. Sobre esses artigos eu falei na aula de petição inicial, tá bom? Então você pode ir lá e terá mais assunto sobre isso. Então lembrando que se você não respeita isso, não tem cuidado em relação a esses 4 tópicos, sim, a sua petição será indeferida. E quando é que pode acontecer esse indeferimento? Quando você entra com a petição no tribunal, né? E o juiz analisa para verificar se dá prosseguimento ou não. É nessa hora que a sua petição pode ser indeferida ou não. Então, quais são os outros problemas agora ligados à língua portuguesa que podem também causar indeferimento? Então, peças ininteligíveis ou ilegíveis. O que quer dizer isso? Peças que não são inteligentes ou que são impossíveis de ler. Está escrito em português, mas não parece que é a língua portuguesa. Está escrito com palavras da língua portuguesa, mas não tem lógica. Ou as palavras da língua portuguesa estão mal escritas. Então, tudo isso pode prejudicar. Então, os tribunais entendem que é dever do autor redigir uma petição com um mínimo de adequação para permitir o exame da controvérsia. Se você não escreve bem, você não dá liberdade para o outro advogado e para a outra parte, a parte ré, contestar, trazer a controvérsia do que você está apresentando. Por quê? Porque está mal redigida. O texto está mal redigido. Então, as peças com caracteres que não constam na língua padrão. E nós vamos falar um pouquinho de língua padrão aqui, mas muito pouquinho porque eu já fiz uma aula sobre língua e linguagem, tá bom? Se você não viu, procure que tem aí, língua, linguagem e idiomas, tá bom? Lá no playlist também, tá aqui no canal. Então, não consta na língua padrão e que torna o texto ilegível, são prontamente indeferidos. Então, um texto que faz mau uso do vernáculo é indeferido. Simples assim, é muito claro. Se você não escreve bem, não tem motivo para continuar com a ação. Não tem motivo. Não escreve bem, como é que você consegue defender o seu cliente? Como é que você consegue organizar o seu pensamento no papel? Então, isso é mal visto. Por quê? Porque ninguém te conhece. Grava isso. Nenhum juiz te conhece. Ai, mas professora, é que eu conheço um juiz. Tá, tudo bem, você pode conhecer um ou outro, mas você não conhece todos, nem todos te conhecem. Ah, não conheço ninguém. Ótimo, porque é assim a vida. Então, você entrega um documento mal escrito para que um juiz leia e ele não consegue ler. Então, o problema não é do juiz, o problema é seu. Então, eu quero resolver esse problema com você. Tá bom? Vamos tentar resolver isso hoje. Nesta aula, não se preocupe, porque essa aqui não vai ser a última, nós teremos outras. O outro motivo é falha de coesão lógica e narração confusa. Nós falaremos um pouquinho disso hoje. Eu quero que você entenda, coesão, não sabe ligar as partes, não sabe ligar o texto, não sabe ligar as sentenças. E a narração é confusa, você não consegue seguir uma lógica de começo, meio e fim. Não consegue seguir um raciocínio para que quem está lendo consiga imaginar ou visualizar todo o evento. Isso é um problema. Por quê? Porque você está entrando com um pedido através do documento. Imagina se o juiz tiver que escutar o seu cliente, todos os clientes. Ele está escutando todos os clientes. Deve ser é muito difícil. Antigamente era assim, não se escrevia. Ia-se para a porta da cidade onde ficava, né? A cidade era nos muros da cidade, ficava um juiz ali, ele escutava todo o caso, tanto de quem acusava, de quem se defendia, ele escutava só a voz daquelas pessoas, não tinha um advogado ali para, né? Às vezes tinha, às vezes não, mas eu estou querendo dizer que era normal, era só ouvir, porque não era por escrito. Mas hoje você tem um papel fundamental. Se você tem um papel fundamental, então você precisa usar bem esse papel. E isso inclui escrever bem, tudo bem? Então vamos lá. A Justiça do Trabalho e a Justiça Comum frequentemente extinguem processos sem resolução de mérito quando a exposição dos acontecimentos
o evento. É tão confuso que torna impossível o julgador, o juiz ou a juíza, definir os limites da demanda da questão. Ele não consegue nem entender o que você está querendo. Olha que coisa horrorosa. Você escreve e a pessoa que lê não consegue entender o que você quis dizer. Escrita, comunicação, antes de falar de escrita, mas a comunicação, eu já falei isso em aulas passadas, assistam nas aulas passadas. A comunicação, o centro da comunicação é a mensagem. Então, quando eu converso com você, eu quero passar uma mensagem para você. Quando eu escrevo uma carta para você, eu quero passar uma mensagem para você. Isso serve para o juiz. Se você escreve algo para o juiz, você quer passar uma mensagem. Se essa mensagem não está clara, então você não consegue se comunicar com o juiz. Ai, que tristeza! Vamos continuar. E a outra razão é falta de clareza e pedidos genéricos. Nós falamos um pouquinho disso na petição inicial e falamos também na contestação. Se você não viu, vai lá na aula de contestação, vai lá na aula de petição inicial, porque eu falo disso também. Então, a má articulação dos fatos, quer dizer, eu não consigo apresentar os fatos de maneira coerente, de maneira lógica, de maneira em que os fatos se encaixam, sabe? Traz uma consequência e o outro. Os fatos mostram as suas consequências, o que está acontecendo, tá? Os acontecimentos que geraram aqueles fatos ou aqueles fatos que ocorreram naquele evento. Entende? Parece confuso? Tenta imaginar um aluno escrevendo com a cabeça dele toda cheia de informação, ele não conseguindo organizar isso, e escrevendo no papelzinho e me entregando. A luta para entender. São poucos, mas existem. Aqueles que não conseguem organizar seu pensamento no papel. Não conseguem. Então, a má articulação dos fatos com o uso de um vernáculo precário. O que quer dizer vernáculo precário? Nós vamos falar um pouquinho disso, mas tem a ver com a pobreza do seu vocabulário, a pobreza do uso da sua... A pobreza do uso da sua língua, da língua portuguesa. Se você não sabe usar bem a língua portuguesa, então isso é vernáculo precário. Quer dizer, você não tem uma riqueza de vocabulário. Quer dizer, o teu léxico, ele é pobre. Você não conhece a gramática, você não pesquisa como é que se usa a gramática, as regras gramaticais, você não tem noção de regência, você não faz uso da concordância nominal verbal, você não sabe conjugar os verbos, você não sabe fazer o uso das conjunções. Então, você não sabe fazer uso das preposições. Então, sim, nós teremos um problema na sua escrita, claro. Você terá um problema, nós não. Você terá um problema na escrita. Então, continuando. Frequentemente resulta em pedidos genéricos. Então, você não sabe. Pedido genérico normalmente indica que você não sabe o que está falando. Falei isso na minha aula, nas minhas aulas passadas. Aluno meu que escreve, eu coloco um tema e escreve de maneira genérica, ele só me indica que ele não sabe o assunto. Ele não sabe nada sobre aquele tema. Aí fala de maneira aleatória para verificar se cola, se eu caio no Rolando Lero, entendeu? No embromation dele. Assim, não funciona. Não funciona. Se não funciona para mim que sou professor, imagina para um juiz que está usando dessa autoridade que ele tem para fazer com que o direito de alguém seja mantido, ou seja respeitado, ou seja devolvido. E aí você não escreve direito, você prejudica o seu cliente, tá bom? Aí está falando que os pedidos são genéricos, ilícitos, quer dizer, não tem legalidade, você não consegue comprovar a legalidade daquele pedido, ou incompreensíveis, quer dizer, o juiz não consegue entender o que você quer. Isso é muito ligado ao uso da língua portuguesa, o que também viabiliza o indeferimento. Professora, que bonita palavra, pois é, viabiliza, enseja. Olha que coisa maravilhosa. Enseja o indeferimento. Isso aqui são usos de palavras que você pode substituir. Maravilha. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tudo bem até aqui?
Até esse momento nós falamos só daquilo que pode causar indeferimento ou revisão ou correção. Aqui indeferimento, petição inicial, mas essas mesmas situações podem acontecer na contestação. Se você não sabe escrever corretamente a história, não sabe fazer uma narração, escreve com a língua portuguesa toda errada, não consegue organizar o seu texto, é incoerente, não tem uma coesão lógica, aliás, não tem uma sequência de começo, meio e fim, não tem claro o que você quer, você não sabe o que você quer, isso para a contestação também é um problema. Isso pode prejudicar o seu cliente, porque você vai fazer com que o juiz entenda que o mérito apresentado na petição inicial é verdadeiro, tá bom? Muito bem, podemos continuar? Então, nós vamos falar agora sobre os textos principais, os tipos de textos principais que existem dentro de uma petição inicial e contestação, tá bom? Então, vamos lá. E o uso correto do vernáculo? Eu vou apresentar aqui rapidinho o uso correto do vernáculo, mas eu não vou me prender nisso, porque o vernáculo, a nossa língua materna, a nossa língua mãe, o idioma oficial desse país, só é conhecido se você entender o que eu vou apresentar mais para frente. Não vou adiantar, senão vamos atropelar os assuntos. Então, nós vamos falar sobre narração, argumentação e o uso correto do vernáculo na língua portuguesa, tá bom? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar para você quais são as semelhanças e as diferenças que existem entre a petição inicial e a contestação. As semelhanças temos mais e as diferenças temos menos. Então, as semelhanças nós temos a narração, que é um relato, também, a argumentação com provas, português padrão, português jurídico. Sobre o português jurídico, são vocabulários que são típicos do meio jurídico, além das próprias expressões latinas e brocados jurídicos que fazem parte das peças jurídicas. Sobre o português jurídico nós não falaremos agora, nós falaremos sobre o português padrão, mas principalmente falaremos sobre narração e argumentação com provas. Tudo bem? Este é o nosso assunto de hoje. O português jurídico será em uma outra aula. E as diferenças? A diferença é que a petição inicial ela apresenta um problema que vai abrir, que vai propor a ação. Enquanto que a contestação ela traz a refutação, quer dizer, a negação. Ela está querendo impugnar, ela está querendo mostrar que não é verdadeiro aquilo que está na petição inicial. Então, ela quer mostrar que há um problema, a refutar o problema que foi apresentado na ação inicial. E ela vai apresentar que aquela petição ela não deve continuar. Isso é uma contestação, ou que há falhas na petição. A contestação também apresenta isso. Mas sobre a contestação, como eu já disse, tem aula gravada. Assim como a petição tem aula gravada. Então, assista lá minha aula, tá bom? Vamos começar, então, falando de narração. Narração, especificamente para texto jurídico, tem... Ai, professora, a narração não é a mesma coisa em todo o tempo? Narração é um tipo de texto. Já falei de tipo de texto aqui também. Então, eu recomendo que você também dê uma olhada lá. Depois eu volto, posso falar melhor sobre isso. Mas eu acho que eu já falei disso. Tenho quase certeza. Eu fiz o vídeo. Vídeos curtos e vídeos longos, tá bom? Olha lá na playlist. Vai lá comigo, tá bom? Entra aqui no canal. Então, a narração dentro do texto jurídico, o que ele quer dizer? Nós estamos falando de relato. Eu não estou fazendo a narração de um romance. Não estou fazendo a narração de uma obra de ficção. Estou trazendo um relato de um evento, um relato de um acontecimento. Na verdade, eu vou colocar só evento e aí eu apresentarei os acontecimentos desse evento, ou os fatos que esse evento apresenta. Tudo bem? Então, o que você precisa pensar quando vai fazer um relato, vai narrar a situação do seu cliente? Primeiro, você precisa conhecer o seu cliente, conhecer realmente o que aconteceu. O seu cliente precisa falar a verdade para você, senão você não consegue defendê-lo corretamente ou
da melhor maneira. Então, saiba tudo que é necessário saber sobre o seu cliente. Tudo, porque toda informação pode ser útil, tá? Você precisa saber tudo, principalmente para que você possa montar a sua peça, a petição inicial ou a sua contestação da melhor maneira, da maneira mais adequada para aquele caso, tá bom? A situação pode ser a mesma em questão de tipificação, né? Existe a tipificação dentro dos códigos, mas cada contexto é diferente, porque as pessoas são diferentes, a realidade das pessoas são diferentes. Podem ser semelhantes em alguma coisa aqui ou outra, mas não são iguais. Então, as realidades são diferentes. Então, as pessoas são diferentes, as realidades são diferentes. Mesmo que tenha alguma semelhança aqui ou ali, tá bom? Tudo bem, então eu quero que você entenda que a primeira coisa que você precisa para narrar ou relatar um evento é conhecer esse evento. Conhecer bem. Então, procure toda a informação necessária, tá bom? Que possa ajudar o seu cliente. Ah, mas o meu cliente ele é culpado. Então, você pode tentar amenizar a sentença dele. Você pode tentar fazer com que a sentença seja mais branda. Pode diminuir a pena. Então, você precisa saber da verdade de qualquer jeito, tá bom? Lembrando que nós... Bom, não falarei disso. Deixo isso por uma outra situação. Vamos lá. Quais são as informações que você precisa saber para fazer uma boa narração dentro desse texto jurídico? Quem são as pessoas envolvidas no evento que gerou a ação? Tem o seu cliente e o outro. Se o seu cliente for o autor, tem o outro que é o réu. Se o seu cliente for o réu, você precisa saber do autor. Então, você precisa saber da história. Quem são as pessoas que estão envolvidas nesse evento? Quando ocorreu o evento? Tá? Onde ocorreu o evento? Quando é importante? Porque o tempo é importante nesse caso. Porque você tem que verificar se ainda é válido ou não. Você precisa saber do tempo. E onde ocorreu também é importante, tá? Você está querendo entrar num lugar... os assuntos aqui. Você está querendo entrar com pedido em um lugar e a situação aconteceu em outro, tá bom? Como aconteceu o evento? Quer dizer, a história. Como aconteceu aquela situação, o evento. Você precisa contar como aconteceu a história, né? Eu não coloquei aqui o que aconteceu, mas colocarei agora. Por quê? Porque é importante. Eu vou colocar aqui, ó. Não vou colocar não. Vou deixar aqui. O como ele já vai dar a ideia de o que aconteceu, tá bom? Então, preste atenção. Deixa eu te voltar para cá. Muito bem. Como aconteceu o evento? Como aconteceu o evento? E quais consequências que o evento trouxe? O que aconteceu é o evento. O que aconteceu é o próprio evento. Por isso que eu não vou colocar aqui. O evento é o que aconteceu. Roubo. O que aconteceu foi um roubo. Então, ou uma fraude. O que aconteceu foi uma fraude. Quem que estava envolvido? Quem estava envolvido? Fulano e ciclano. Quando ocorreu essa fraude? Tá? Ocorreu ano passado, 2025. Nós estamos no 2026. Onde ocorreu? Ocorreu num banco. Ocorreu numa empresa. Tá bom? Como aconteceu essa fraude? Aí você vai apresentar a sequência das ações, a sequência dos acontecimentos, tá bom? Quais as consequências que o evento trouxe? Quer dizer, quais as consequências que essa fraude trouxe? Aí você vai apresentar as consequências da fraude. Tudo bem? Lembre-se que nesse texto, por ser jurídico, você não deve apresentar a sua opinião nem a sua emoção.
Você não deve apresentar a opinião do seu cliente, nem a emoção do seu cliente, exceto se a parte ligada à emoção for algo que seja uma consequência disso. Por exemplo, houve uma fraude e por causa dessa fraude a pessoa ficou com um problema cardíaco. Aí você vai ter que apresentar o documento do médico dizendo que ele teve problema cardíaco. Ou está em tratamento psiquiátrico, ou está em tratamento psicológico, não interessa. Você só vai trazer alguma coisa ligada a essas emoções ou alguma coisa que tenha sido como consequência se você tiver como provar. É que ele ficou muito triste. Todo mundo fica triste. Mas o juiz não está querendo saber disso. Ele está querendo saber dos fatos, porque haverá um momento em que vai ter um encontro entre as partes, né? A parte da mediação, da conciliação. Só se as partes não quiserem, mas de qualquer maneira, pode ser que tenha um momento em que as partes terão a oportunidade de falar. Aí sim, como são os clientes, eles vão apresentar os seus pontos de vista. Mas você, advogado, advogada, você que está apresentando a contestação ou a petição inicial, não tem que escrever sua opinião, nem as suas emoções, nem as emoções do seu cliente. Não tem. O que você pode dizer é aquilo que você pode comprovar. Se houve algum dano físico ou emocional no seu cliente, então você tem que comprovar isso. Tudo bem? Tudo tranquilo? Lembre-se que você não está no meio de um júri para tentar comover o jurado. Você está entregando um documento para abrir uma ação judicial, tá? Para iniciar uma ação judicial. Muito bem. Quando nós estamos falando de argumentação, a argumentação, neste caso, também faz parte da petição e da contestação. O que é argumentar? É quando você apresenta argumentos que dão base para abrir a ação ou para negar aquelas alegações que abriram a ação, tá bom? Então, você tem que apresentar argumentos. Você tem que mostrar que é um erro. Você tem que mostrar que houve um acontecimento que violou o direito do seu cliente, ou que trouxe dano ou lesão ao seu cliente, ao direito dele, ou que há um problema na petição. Você tem que mostrar com argumentos. E esses argumentos, e eu coloquei aqui, eles precisam ser argumentos legais. O que quer dizer isso? Você precisa apresentar esses argumentos e trazer base legal para a apresentação desses argumentos. Você tem que trazer dentro da lei que aqueles argumentos... Por quê? Porque você precisa comprovar. Você precisa trazer essa base, você precisa trazer... Porque não é uma questão de opinião, entende? Não é a sua opinião que dá a base para a sua contestação ou para a sua petição inicial. Não é a opinião do seu cliente que dá base para a sua petição inicial ou a contestação. É uma base legal, é a lei que dá. Ele já está entrando com o pedido, ele já está contestando aquela ação, porque ele tem bases legais para fazer isso. Existem, dentro da lei, artigos que trazem essa força para a argumentação. Tudo bem? Então você não pode apresentar argumentos como se fossem opiniões. Você precisa trazer argumentos e trazer uma base legal sobre isso. No seu caso, existem leis e códigos que regem o nosso país e que dão condições de mostrar direitos e deveres. É isso que você tem que apresentar. Tudo bem? Argumentos com a apresentação de provas. Você precisa também trazer argumentos com as provas. Às vezes, não é só a base legal, você tem que ter prova. Tem que ter, sei lá, um documento que indica que ele estava presente ou não, filmagem, depoimento, fotos, algo que indica que aquele argumento tem uma prova para aquilo, né? Aquele argumento tem uma base, ela tem fundamentação, tem fundamento aquele argumento. Eu não estou dizendo à toa. É a mesma coisa dizer, vou dizer assim,
todo ser humano é mau. Como assim todo ser humano mau? Se todo ser humano realmente fosse mau, o mundo já teria sido destruído. Não é assim. Entende? Eu tenho que provar que tipo de ser humano que é mau. Quem é o ser humano que é mau? Tá? Ou eu digo, todo homem é mau, toda mulher é má. Como assim toda mulher? Como assim todo... Entende? Então, o meu argumento ele não pode ser genérico. É aqui que não pode entrar essas generalizações. Isso demonstra que você não sabe. Ou você não tem como comprovar aquilo. Ou você distorce. Uma das coisas que acontece no argumento é quando você traz uma falácia. Nós falaremos isso mais para frente, não falaremos isso agora. Mas é quando você distorce a verdade, é quando há uma verdade distorcida, então é uma falácia. Você apresenta como verdadeira, mas na verdade ela não tem realmente estrutura que a sustente como verdade. E aí faz uma falácia. Quem não entende, quem não sabe, acredita. Por isso que você precisa saber bem do caso. Por isso que você precisa conhecer bem o caso em que você está entrando. E ter alguma forma de descobrir, encontrar provas, ver as bases legais para que você possa defender seu cliente ou possa acusar alguém. Então não faça isso de forma irresponsável, porque se você não tiver provas, se você não tiver base legal para isso, se você não tiver como provar o que está falando, se você estiver distorcendo a verdade, você perde, porque a verdade ela se sustenta, a mentira não consegue sustentar, nem a meia-verdade se sustenta, porque existem fatos, existem situações, existem formas de comprovar uma mentira. Ah, professora, não é assim, tem mentira que... Vocês já ouviram falar que mentira tem perna curta, né? Então, a mentira pode ter... A mentira tem perna curta, ela não consegue, ela corre enquanto a verdade tem a perna longa, né? Então, ela pode andar até devagarzinho, mas ela vai te alcançar. Então, por isso que eu estou dizendo, os argumentos são bases, os argumentos ou eles são legais, você precisa ter base jurídica para você entrar em um processo, ou até mesmo contestar aquele processo, mas também tem que ter provas de que o seu cliente ou o réu né, o seu cliente é inocente, ou o réu ele é culpado. E o réu é culpado, entendeu? Você precisa fazer isso. Precisa escrever bem. E escrever bem não é só uma questão de retórica, tá? Retórica é falar bem, mas não quer dizer que esteja falando a verdade. A oratória é a capacidade de articular bem as suas ideias. Mas a questão toda é saber falar com a verdade, tá bom? E como se argumenta? E aqui eu quero falar como é que se argumenta. A apresentação dos fatos do evento com as suas provas, ou que podem gerar provas. Então, você tem que apresentar os fatos do evento com provas. Você não pode dizer, ah, ele me bateu. Tá, como é que você saber? Sabe? Não é como coisa de criança, quando criança está brigando, e aí você vai e tenta descobrir, olhando no olho da criança, se ela está falando a verdade ou mentira, e você conhece seu filho e sabe se está falando a verdade ou mentira. Não é desse jeito. Não tem como fazer isso. Para o juiz, o que conta são as provas. Tá? O que conta são aquilo que pode gerar prova. Não adianta. Se não tem prova, não tem como pegar. Não tem como continuar com a ação. E a outra é a apresentação dos fatos do evento que, com base legal. Que dão base, que faltou aqui. A apresentação dos fatos do evento que dão base legal para a abertura ou a impugnação da ação. Faltou, dão base legal. Tá? Vou escrever para te ajudar. Acho que eu vou escrever. Só um minutinho. Deixa eu escrever aqui. Que dão base legal. Eu acho interessante isso porque a gente faz umas coisas. Você tá escutando? A gente escreve e aí esquece, né? Faltou o D aqui. O dão
base legal. Opa. Dão base legal para a abertura ou a impugnação da ação. Tudo bem? Deu tudo certo agora, né? Muito bem. Desculpa. Então, você precisa também comprovar isso através da lei. Quais são os códigos que te dão condições de abrir aquela petição inicial ou para contestar a petição inicial, tá bom? Estamos terminando no nosso último slide. Nós temos agora o uso correto do vernáculo. Como é que usa o correto? Você precisa conhecer. Antes de nós falarmos disso, eu quero saber se você entendeu, tá bom? Argumentação e narração. Entendeu? Se não entendeu, volte um pouquinho e escute uma explicação. É muito fácil, é simples, tá? E aí o uso correto do vernáculo, e nós terminamos aqui. O uso correto do vernáculo está ligado ao seu conhecimento das regras gramaticais. Professora, eu não sei, não sou muito boa nas regras gramaticais. Existe uma gramática. Você pode consultá-la. E eu digo para os meus alunos, vocês têm instrumentos, ferramentas de consultas, por que não consultam? Ai, professor, eu estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para te ajudar, eu quero te ajudar e vou te ajudar. E eu sei que eu vou te ajudar. Mas você precisa entender que escrever dá trabalho. Eu falo isso para os meus alunos. Escrever dá trabalho e muitas das vezes é um processo solitário. Então, você precisa das ferramentas ao seu lado. Você não vai ter um professor do seu lado. Você não terá a IA o tempo todo te ajudando. Ai, professora, é que a IA é um instrumento. Se você não sabe o que é, a IA escreve o que ela quiser. E aí te prejudica. E se de repente você não tem computador, você tem que usar, sei lá, a mão. Você não tem internet, só pode usar o computador para escrever, não tem internet. Não sabe escrever. Não sabe organizar, não tem acesso aos códigos, não tem acesso à gramática, não tem acesso a um dicionário. Não faça isso. IA ou a internet é uma ferramenta abençoadíssima, né? É muito boa, se você sabe usá-la corretamente. Agora, se você quer substituir teu cérebro por ele, pela internet ou pela IA, quem ficará prejudicado é você. Não faça isso. Não faça uso, esse tipo de uso da IA ou da internet, tá? Não faça. Desenvolva o seu texto. Por quê? Porque em algum momento você vai ter que apresentar o seu texto. Você vai ter que defender. Você acha que a IA vai falar por você? Não falará. Você acha que a IA conhece o seu cliente? Não conhecerá e nunca conhecerá, porque a IA só está preocupada com os algoritmos que tem na internet. Aí ela junta tudo. A internet conhece a realidade do seu cliente? Não conhece, é você. Então, você que precisa desenvolver esse texto. A IA é só uma ferramenta, tá? Muito bem, então conhecer as regras gramaticais. A professora, eu tive dúvidas. Como é que eu descubro as regras gramaticais? Olha, vá a dicionários. Muitas das vezes tem dicionários que apresentam as regências, por exemplo. Vai dizer também a concordância, o plural de algumas palavras. O dicionário te diz isso. A internet também diz isso. Vá a uma gramática que ela vai dizer como é que funciona a estrutura de uma frase. Isso porque eu não estou falando do português jurídico, porque a linguagem jurídica, os termos jurídicos, você conhecerá de acordo com a evolução do seu estudo. Quanto mais você estuda e vai passando o semestre, você vai conhecendo novas palavras que são típicas da linguagem jurídica. Tudo bem? Eu não conheço a linguagem jurídica como você está conhecendo, como a sua área desenvolve. Toda vez que eu preciso ler algo ligado à linguagem jurídica, por mais que seja língua portuguesa, eu preciso ir ao dicionário. Por quê? Porque não faz parte do meu vocabulário diário. Não faz parte do meu vocabulário profissional. Por quê? Porque o meu vocabulário profissional não é o mesmo vocabulário profissional que você tem. Então, o que eu quero é que você entenda
que todo mundo precisa fazer pesquisa. Eu faço pesquisa, não é porque eu sou professora de português que eu não vou ao dicionário para verificar a escrita de uma palavra ou o significado de uma palavra. Então, isso é importante. Por isso você tem que conhecer o significado das palavras. E por que nós estamos falando disso agora? Porque tem gente que usa uma palavra só porque é bonita, mas não sabe o significado daquela palavra. E aí o sentido daquela palavra é totalmente oposto do que ela gostaria de apresentar. Olha que coisa horrorosa! Então, você não pode fazer isso. Conheça o significado das palavras. Professora, eu não tenho conhecimento de muitas palavras. Então, você não quer usar, não pode, a língua portuguesa, antes de eu continuar o raciocínio, a língua portuguesa não gosta de repetição. A nossa língua, ela não gosta de repetição, ela considera a repetição de palavras pobreza. Pobreza textual, pobreza lexical. Então, vá a um site, tem um site chamado, eu falo isso para meus alunos e quero falar para você também, é sinônimos.com.br. Lá você coloca a palavra e vai aparecer sinônimos, até mesmo dentro de categorias. Categoria jurídica, categoria, sei lá, ligada à anatomia, produção de texto, seja lá o que for. Ele vai apresentar o significado e, dependendo da palavra, até dentro da categoria em que ela é usada. Por quê? Porque as palavras, dependendo do contexto, mudam de sentido. Dentro do meio jurídico significa uma coisa, mas dentro da minha área, a área da linguística, por exemplo, significa outra. Mas dentro da área da literatura significa outra. Dentro da área da medicina, dentro da área da saúde significa outra. A mesma palavra. Então você precisa saber o significado da palavra dentro do seu contexto. Professora, parece ser tão difícil. Parece, mas não é. Na verdade, é difícil no início porque você não está acostumado. No momento que você começar a pesquisar, essa dificuldade diminui. E o fato de ser difícil não quer dizer que seja impossível. Difícil não é sinônimo de impossível. Você tem condições de superar a dificuldade. É só saber usar as ferramentas que estão nas suas mãos. Dentre elas o dicionário, a gramática. Olha que coisa maravilhosa. Então tem um site chamado sinônimos.com, onde você encontra outras palavras com sentidos semelhantes daquela que você normalmente usa, tá bom? E você pode substituí-la. Mas tem que saber o significado real de cada palavra. Isso vai te ajudar. Existe também um site chamado antônimos.com.br. Vai mostrar o oposto da palavra que você está procurando, o antônimo dela, né? Aquela palavra que é o oposto daquela que você está procurando, caso você necessite dessa informação. Tudo bem? Outra forma de você fazer um bom uso do vernáculo é praticar a escrita. Eu falo isso para o meu aluno, eu falei isso nas aulas anteriores, passadas, e falo agora. Você precisa escrever. Professor, escrever no computador? Sim, ajuda. Escreva no computador, ajuda. Mas se você puder escrever à mão, é melhor ainda. Por quê? Porque o seu cérebro registra muito mais se você escrever à mão. Por quê? Porque é a repetição do gesto que a mão faz, da caligrafia, né? Daquele movimento que indica aquela palavra, o movimento que nós fazemos com a mão para escrever aquela palavra, faz com que o seu cérebro registre aquela informação. Quando você precisa decorar algo, você repete aquilo. Eu precisava decorar porque eu estava no shopping, a decorar a placa do carro, porque o pagamento do estacionamento é através da placa. Então, eu tive que decorar, porque o documento não estava comigo. E no meu celular não tinha o documento do carro. Então, eu tive que decorar. Não estava comigo, estava dentro do carro, dentro do shopping. Aí eu, pronto. O documento do carro, você professora, você estava sem documento do carro? Não, eu estava com o documento do carro, só que o documento do carro estava dentro do carro. Não estava comigo na bolsa. Aí eu tive que decorar. Eu tive que decorar a placa, o que para mim é muito melhor. Decorei a placa, fiquei repetindo até decorar a placa, já sei. Eu falo para meus alunos, você quer saber como se escreve uma palavra? Escreva essa palavra no mínimo 4 vezes. Escreva, não digite, escreva. E você saberá como escrever aquela palavra para sempre.
porque o teu cérebro registrará a escrita. Por que digitar não tem o mesmo efeito? Primeiro, porque você tem o corretor, né, automático. Segundo, porque o fato de você digitar, né, tocar, né, com seus dígitos, seus dedinhos, não faz com que o seu cérebro registre isso com maior facilidade. Em algum momento ele vai registrar? Vai, porque ele vai fazer com que você se lembre do que estava escrito. Mas o fato de você fazer o gesto da escrita, da palavra, faz com que a memória registre mais rápido, tá? O professor está falando algo que não é verdade. Neurociência, depois você pode procurar textos ligados à neurociência sobre a escrita e sobre leitura, tá bom? Muito bem. A outra, então, prática de escrita. Você precisa praticar a sua escrita. Pratique a sua escrita, ok? Por favor, não deixe de praticar essa escrita. Ter hábito de leitura. Tenha hábito de ler. Não só ler coisas do direito, mas leia coisas diversas, assuntos diversos, até mesmo assuntos que não são da área do direito, mas que estão ligados ao direito, ou que de alguma forma casam-se com o direito ou com sua área de atuação dentro do direito. Tá? Por exemplo, você mexe com... você gosta de mexer com uma Constituição, então história, filosofia, literatura, tudo isso ajuda também. Sociologia, comunicação social, tudo são assuntos que você pode, sim, que tem áreas afins com o direito, tá bom? Depende além de você ler aquilo que você gosta também. Leia, porque isso aumenta o seu vocabulário. E revise o texto. Você escreveu? Faça a revisão do texto, porque às vezes nós escrevemos. Olha o que aconteceu comigo. Eu montei isso e esqueci de colocar o verbo ali na palavra. Então, faltou revisão da minha parte, professora. Faltou revisão dessa parte. Para você ver, né? Na hora que eu fiz, eu não vi erro. Aí eu fiz a revisão em seguida, não deu um tempo. Eu fiz a revisão e não vi erro também. O que acontece? Já foi feito um estudo, assim, não me lembro onde eu li, então me perdoe, e que você, depois de escrever, espere mais ou menos 2 horas, porque o seu cérebro que estava acostumado com aquele texto que você escreveu, ele vai descansar, e você lerá o texto novamente, então você encontrará os erros ou aquilo que está faltando. No meu caso, eu escrevi e não fiz a revisão. Aí, professora, a senhora está falando e não fez. Eu faço, mas eu fiz a revisão logo depois. Ou você pode pedir para alguém fazer a revisão. Isso é uma coisa também boa. Faça a revisão. Professora, gente, eu estou mostrando para você o que dá de errado. Deu errado. Eu não fiz a revisão. 2 horas depois, eu fiz, escrevi, depois eu vim gravar. Não fiz a revisão. Olha o problema. Mas eu consegui corrigir aqui com vocês, para vocês verem que eu não sou perfeita. Mas tem condições de corrigir. No caso de um juiz, você não tem como fazer isso. Você envia para o juiz, como é que você vai corrigir? Só se ele pedir para você, ele devolver e te dar o prazo de 15 dias para você corrigir o seu texto. O que é algo maravilhoso. Tá? Então toma cuidado. Toma cuidado. Aprenda comigo também. Errou, corrija. Faça a revisão, tá bom? Eu falo para meus alunos, né, que eu não sou perfeita. E não sou perfeita mesmo, tá? Não sou perfeita. Mas é interessante nós entendermos que as nossas falhas podem ser corrigidas. Podem ser corrigidas. Eu quero mostrar para vocês que é uma questão de hábito. Então, eu fiz, escrevi, eu revi, mas eu não consegui enxergar aquele erro. E a mesma coisa acontece com você. Se você perceber que não conseguiu enxergar o erro, pede para alguém ler. E alguém lerá o seu texto, tá bom? E vai mostrar, com certeza, onde você pode melhorar. Alguém de confiança, claro. Ah, professora, não tenho ninguém de confiança. Então dá um tempo, deixa esse texto aí, veja se você tiver tempo no dia seguinte, se não,
espere umas 3, 4 horas e veja. E reveja o seu texto, tá bom? Bom, gente, é isso. Se você gostou da nossa aula, curta, comente, compartilhe. Eu peço que você envie para um colega essa aula. Você percebeu que ele precisa também, ela precisa aprender um pouco sobre esse assunto. Vá até ele, mande assim, olha, eu gostei disso. Acompanhe a professora, se inscreva no meu canal, gente. Inscreva-se. Entre no canal, nós trazemos vídeos toda semana, aula toda semana, então eu quero que você aprenda comigo, tá? Então, comente, se você sentir falta de alguma coisa, gostaria que eu falasse sobre algum assunto, comente aqui. Você já cometeu algum erro na sua petição, na sua contestação e o juiz mandou corrigir? Fala comigo, diz o que aconteceu com você. Professora, eu sou aluna e não fiz nada disso. Então, quais são os erros que você ouve dos seus professores relacionados à língua portuguesa e relacionados a esses dois tipos de textos, né? Narração e argumentação, por exemplo, como eu apresentei, numa petição inicial ou numa contestação. Tudo bem? Na próxima aula nós continuaremos com redação jurídicas ligada a esse processo todo. Vamos continuar falando quais são os outros tipos de petições que podem ser feitas antes da sentença, tá bom? Muito bem, gente, muito obrigada. Obrigada pela atenção. Mais uma vez eu peço que você curta, comente, compartilhe e até a próxima. Tchau!